Amém. Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Mais que pastor, eu quero ser profético nessa noite na sua vida. Deus está movimentando algo nas nossas vidas. Deus está movimentando algo em nossas igrejas, no Brasil, na igreja brasileira. Deus está levantando um tipo de pessoa, um tipo de homem, de mulher que se preocupa com algo, que tem uma responsabilidade do céu a respeito do reino de Deus. Quando o pastor Washington falou comigo ontem a respeito de ministrar hoje, poucas vezes eu ministrei a respeito dessa palavra que eu vou ministrar hoje. Só que essa palavra é a respeito do que nós temos vivido esses dias. Eu costumo falar que eu gosto de ministrar aquilo que eu tenho vivido nesses dias. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz. Então, mais que pastor, eu quero ser profético nessa noite na sua vida. E que essa palavra faça com que você se movimente como mulher, como homem de Deus nessa terra. Há um chamado de Deus nesses dias para essa casa. As palavras que estão sendo liberadas desse altar hoje, ela tem me pegado, e eu quero que pegue vocês também, que vocês se movimentem, porque o reino de Deus é um reino em movimento. Amém? Vocês estão comigo aqui nessa noite? Quero que você interaja nesse culto. Eu quero que você participe do culto. Eu quero que você preste um culto racional a Deus nessa noite. Deixa Deus te pegar hoje. Deixa Ele chacoalhar você nessa noite, mudar a sua história. Deus tem um chamado para cada um de nós. E nós precisamos nos mover na nossa medida, naquilo que Deus derramou sobre nossas vidas. Amém? Quem já ouviu falar de uma mulher na Bíblia chamada Dorcas? Ou Tabita no grego? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Obrigado, lindão. Marcelo, te amo, lindão. Amo a sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo de número 36. Vou falar algo para vocês. Eu já li muito a respeito do apóstolo Paulo. Se você começar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 9, fala da conversão de Saulo, a hora que Deus pega ele. Mas quando eu estava lendo esse texto, Deus, Ele me despertou para algumas coisas. E Deus tem um chamado lindo para a sua vida. Para aquilo que Deus colocou dentro de você, aquela partícula de Deus que Ele soprou dentro de você. E às vezes por causa do ativismo, por causa de muito trabalho, às vezes estamos correndo atrás do vento e deixamos de fazer algo tão simples. E essa mulher nos ensina a ajudar o próximo, a estender a mão, a fazer a obra de Deus. Ainda que o seu nome não apareça, ainda que a sua oração não apareça, ainda que a sua pregação não apareça, ainda que o seu louvor bonito não apareça, mas as suas obras, ela fala por você. Então não é mais a mensagem falada, é você passando e a mensagem sendo falada. E essa mulher, Dorcas, ela nos ensina muito a respeito disso. Eu quero ler com você. Atos dos Apóstolos, alguém pode projetar, que eu quero que vocês leiam comigo. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Diga discípula. Diga mais forte, discípula. Que traduzido diz Dorca. Estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Continuando o texto. E aconteceu que naqueles dias, enfermando ela, morreu. E tornando-a e levando-a
a depositaram num quarto alto. Vamos continuar. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos, diga discípulo, que Pedro estava ali, lhe mandaram os 2 homens, ou 2 varões em algumas escrituras, e rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodearam. Vamos continuando. Chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Para um pouquinho aqui. Quem já leu esse texto? Você já ouviu muito pregar sobre Dorcas na igreja? Quem já ouviu? É raro ouvir, né? Mas tem um ensinamento do céu aqui para nós nesses dias. Sobre palavras que foi liberada desse altar. E que nós precisamos nos movimentar a respeito daquilo que nós estamos ouvindo. Aquela palavra que nos pega por dentro. Que faz com que nós mudamos nossas vestes, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, uma mudança comportamental. De as pessoas olhar para nós e elas conseguirem ver em Jesus. Lembra quando Eliseu estava passando ali, pastor Marquinhos? Aquela mulher naquela cidade fala para o marido dela: vamos fazer um quarto para ele, porque aquele homem que passa por nós é um santo homem de Deus. É você passando e as pessoas vendo Jesus através da sua vida, através das suas obras. E às vezes você nem precisando pregar mais, falar mais bonito. Não é mais um canto, não é mais um louvor, é uma vida entregue a Deus. É uma vida rendida a Deus. Queridos, nunca foi a respeito de nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É muito verdade que quando a gente tenta se esconder, a gente se esconde algumas coisas. Você vai ver na Bíblia muitos falando de caverna. Alguém dentro da caverna, Elias na caverna, Davi na caverna. E chega um momento em nossas vidas que a gente quer se esconder. Eu e minha esposa, quando chegamos aqui na CAP, nós sentávamos lá. Quando alguém olhava para nós, a gente já fazia até assim. E às vezes você quer esconder, mas às vezes Deus te esconde. E a hora que Ele te esconde, ninguém te vê. Será que essa pessoa não me viu aqui? Mas querido, deixa eu falar algo para você. Você carrega algo de Deus tão precioso, tão valoroso. E eu quero ser profético nessa noite. Você não sabe o seu tamanho a respeito daquilo que Deus quer fazer em você através de você. Então há um convite de Deus nessa noite. Pare de correr atrás do vento. Pare de correr atrás das coisas. Porque Deus quer te mostrar o céu. Quer te mostrar as coisas eternas. Então agora não é mais deitando e pensando na conta de luz, no aluguel que tem que pagar, nas contas que tem que pagar. Durma, descanse, pensando na eternidade, nas coisas eternas. E as outras coisas, no tempo certo, na hora certa, Deus vai derramando sobre nós. Mas hoje nós somos muito circunstanciais, mediatista, é o efeito micro-ondas, que é tudo para ontem. Plim, está pronto. E eu gosto do pastor Washington quando ele fala de processo. E Dorcas nos ensina isso. Ou Tabita. Sabe o que Dorcas fazia? Ela costurava túnicas e ela ajudava as viúvas. E quando ela costurava túnicas, ela costurava vestidos. E ela pensou numa ideia. Ela falou: não vou fazer só vestido, eu vou fazer a roupa de baixo também. Então Dorcas, ela se preocupava com as pessoas.
Dorcas, ela deixava de viver aquilo que ela queria viver, para ajudar o próximo, para ajudar as viúvas. Então ela não só doava vestido, o dinheiro dela, mas ela se doava. É a vida de Dorcas sendo oferecida ao próximo, sendo oferecida às pessoas. Ela está entendendo aqui, nos chamando para entender isso. Não é mais a respeito de mim. Não é mais a respeito de mim. Enquanto ela fazia isso, enquanto ela vestia as pessoas, costurava túnicas, ela ia formando o quê? Discípulos. Discípulos. E essa mulher, a hora que ela está ali, servindo pessoas, ela fica doente. Ela fica enferma. Quem serve a Deus, querido, quem ora, fica enfermo, fica doente, tudo bem por isso. Tem um cara lá em Santo Antônio Descoberto que eu fui lá orar com ele ontem. Ele chorou muito. Pastor, ora, pastor Cristiano. E a hora que eu vi aquele cara daquele tamanho chorando na minha frente, cara, com dor, tomando remédio para dor. E ele olhou para mim rindo assim, falou assim: mas vou comer uma melancia ali, cara. Que melancia gostosa, né, pastor? E ali, cara, aquela simplicidade, mas carregada de uma vida, cara, que você não aprende aquilo ali em seminário, em congresso. E Deus te matando ali, cara, falando. E ele falou, mostrando os exames dele ali, os remédios que ele está tomando. Nós oramos ali, ele chorou muito. E um sorriso no rosto. Mas eu estou falando, cara, que ora todo dia numa cidade. E a hora ele chegou lá, ele chorando, ele falou para mim: Samuel, sabe quem que foi orar hoje? Na cidade, porque eu estou com muita dor. Foi o meu filho. Aí ele desabou. Ele começou a chorar. E ele falou, e eu falei assim: pastor Cristiano, valeu a pena. Aí ele chorando, ele falou: Samuel, valeu a pena. Meu filho me deu muito trabalho, mas eu não desisti do meu filho. E hoje o filho dele está fazendo o trabalho do pai. O pai está formando discípulo. Então as coisas de Deus, ela é orgânica. Ela é simples. É um seguindo os passos do outro. Querido, Jesus, ele começa como pregador, ele arrasta a multidão, mas ele não termina como pregador, ele termina como modelo, como uma referência, como um balizador para a nossa vida. E Dorcas, nesse contexto, ela está fazendo o quê? Ela está nos chamando para viver uma realidade, que é ajudar as pessoas, que é servir as pessoas na sua simplicidade, num abraço, numa roupa, num tênis. Esses dias eu estava lá em Santo Antônio, Descoberto. Eu acho que o óculos pro guri foi só a chave. Eu, mas o irmão Luiz, nós fomos atrás de uma doação de um óculos para uma criança de 10 anos. Mas lá dentro dessa casa, na hora que eu entreguei, o guri muito alegre, os filhos. Aí eu olhei para uma menina. Ela tinha mais ou menos uns 12 a 13 anos, mais ou menos. E ela era meio gordinha, ela estava dentro do quarto. E olhei pro rosto dela. Ela tão triste. Tão triste. Querido, sabe o que nós temos perdido esses dias? O afeto, a sensibilidade, a cumplicidade, a amizade, a comunhão. E Dorcas, ela está nos ensinando isso. A nós se preocupar um com o outro. Às vezes você está aqui nessa noite e está se sentindo tão sozinho, tão sozinho. Às vezes você não está vendo saída. Às vezes você já tem chorado. As coisas têm te afligido. Algumas coisas têm tentado te parar o teu ministério. Às vezes você tem um chamado tão lindo, mas está morto na tua vida. Às vezes Deus chamou você para fazer algo tão lindo. Às vezes tem pessoas, cara, que ele vai servir a Deus trazendo uma garrafa de café e colocando ali na mesa.
É o ministério que Deus deu para você, querido. Às vezes Deus não chamou você para pregar, para cantar. Às vezes Deus te colocou lá na porta para abraçar as pessoas. E às vezes tem pessoa que chega aqui e só quer o quê? Um abraço. Então não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Vai ser tão pesado, vai ser tão penoso. E Dorcas, ela nos ensina isso. Ela não pregava, ela não cantava, mas ela costurava. Ela formava discípulos, formava discípulas, cuidava da viúva não só com dinheiro, com roupa, mas com sua vida. Por quê? Como diz o texto no começo, Dorcas, ela foi reconhecida por grandes obras e por dar dinheiro para as pessoas. Não fala que Dorcas era pregadora, que era cantora, que ela tinha dom de mestre, mas dentro daquilo que Deus derramou na vida dela, ela conseguia fazer a vontade de Deus, servindo pessoas, e ela era reconhecida pelas suas obras. Mas sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto? Que ela fica enferma e morre. Quantos ministérios aqui dentro estão mortos? Quantos ministérios de Dorcas estão mortos aqui dentro? Há um convite de Deus para ti, querido. Há um convite de Deus para você nessa noite. Flua na sua medida, nem mais e nem menos. Deus tem um chamado lindo para você. Às vezes você veio de outro lugar, está aqui, você não está se sentindo bem nesse lugar. E por você não estar se sentindo bem, o seu ministério está morto. Mas eu quero falar algo para você. Aqui tem Pedro. Aqui tem Pedro que ora. Tem uns Pedro que vem aqui de madrugada orar, não é, pastor Marquinhos? Não é, pastor Washington? E essas orações, elas vão ressuscitar o seu ministério. Tem alguém comigo aqui? Eu vou falar de novo. Essa oração desses Pedro vai ressuscitar o seu ministério. Amém, igreja? Então se movimente. Por que você parou? Às vezes você parou porque você quer cantar e você não tem afinação para cantar. E Deus te chamou às vezes só para abraçar pessoas, só para ajudar na cozinha. Deus te chamou para fazer parte do corpo, na sua medida. Na sua medida. E às vezes você está aqui e você se sente não pertencendo nesse lugar. Mas deixa eu falar algo, Deus te trouxe para esse lugar. Ele quer reavivar o seu ministério. Ele quer te encher de vida. Que você volte a fazer de novo o que você fazia. Aquilo que te dava alegria diante de Deus. Aquilo que você fazia com gosto. Mas porque alguém te feriu, alguém matou o seu ministério e você parou. Mas Dorcas está fazendo um convite para nós nessa noite. Conheço pessoas que têm muita fé, mas a Bíblia vai dizer que a fé sem obras ela o quê? Cadê suas obras, querido? A árvore ela é reconhecida pelo quê? Pelo seu fruto. A árvore é reconhecida pelo seu fruto. Então eu quero ser profético nessa noite, na sua vida. Se desperte para um tempo. A vida passa tão rápido. A vida passa tão rápido. Dia 2 de julho eu já fiz 44 anos. A minha caçula já tem 14 anos. Está tudo correndo dentro da igreja.
E seguravam aqui, seguravam outro ali. Eu lembro das vigílias, que elas ficavam tudo debaixo do banco assim, pastor Marquinhos. Colocavam os colchãozinhos nas vigílias. Vigília mesmo, pessoal. Começava às 10 horas da noite e acabava 7, 8 horas da manhã. Cadê os ministérios de Dorcas nesse lugar? Eu preciso de alguém, escala lá na porta no domingo. Pastor, eu estou aqui. Preciso de alguém lá para a sala de lá, ajudar lá. Sabe que é interessante ontem? Deixa eu falar para vocês. Ontem mexeu comigo aquilo. O pastor Austin me leva para os lugares que é intencional. Eu acho que ele já leva para te matar já. Aí estou lá no Instituto Casa Santo Antônio Descoberto. Vamos passar ali, Samuel. Passamos lá no pastor Cristiano, pegamos a chave e fomos para lá. Por quê? Nós íamos chegar lá e estaria fechado lá. Então nós levamos a chave. Chegou lá, tinha um monte de mulher. Aí tinha uma dos ministérios de Dorcas lá, né, pastor? Era o quê? Uns 2 horas da tarde, por aí, pastor? 3 horas? Por aí, 2 horas da tarde. Sol quente. Tinha uma dos ministérios de Dorcas. Sabe o que ela estava ensinando? As mulheres a cuidar do cabelo. Deus não quer muito de nós não, queridos. Fique em paz. Ele quer tudo. Ele não quer muita coisa não, Ele quer tudo. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês são o tudão de Deus. Vocês são tudo que Deus sonhou para esse tempo. Você está no tempo de Deus. E eu quero te provocar nessa noite. Eu quero ser intencional nessa noite. Desperte naquilo que Deus derramou sobre sua vida. Desperte. Deus quer ressuscitar ministério aqui nessa noite. Deus quer ressuscitar vidas aqui nessa noite. Quero falar nessa noite que a depressão, que é o mal do século, ela não vai te parar. Já tentou parar minha casa, já tentou parar minha esposa. Não é fácil lutar contra isso, mas vale a pena, querido. Vale a pena. Não pare o seu ministério. Tem vida aí, Yara. Não é culpa sua, meu irmão. Não é culpa sua. Tem algo que aconteceu, não é culpa sua. Caminhe. Há um oásis de Deus no meio do deserto para você. Tem coisas que não é culpa nossa, queridos. Deus está nos chamando para um tempo, há um despertar de Deus da igreja, aonde Ele está chamando pessoas que não querem mais, mas Ele está levantando os improváveis, cara, que vão fazer. A obra de Deus não vai parar porque você não quer fazer. A obra de Deus vai continuar. Porque a obra de Deus continua. É em você, através de você e apesar de você. A igreja era gloriosa. A igreja sempre vai te apontar para algo. A igreja é gerúndio, é ando, endo e hino. Sempre te apontando para o alvo chamado Cristo Jesus. Mas será que dentro daquilo que Deus tem derramado sobre minha vida, eu tenho formado os discípulos? Eu tenho arrastado pessoas? E quando Pedro chega ali naquela casa, naquele contexto ali, o ambiente era de morte, era de óbito. E as viúvas apresentam primeiro, não é Dorcas. Ela apresenta as obras de Dorcas. Aí Pedro fala, sai todo mundo do quarto. E aí ali ele ajoelha. Ali ele ajoelha. E eu, como Pedro fez nessa noite, feche seus olhos. Pode fechar os seus olhos. Pai, nós te amamos. Quando Pedro chega dentro daquela casa, Deus, diz o texto que aquele ambiente era de óbito, Pai. Ali as pessoas já tinham lavado Dorcas, Pai.
porque ela tinha morrido, Pai. Só que um homem de Deus chamado Pedro, o apóstolo, ele chega naquele contexto. E ele ora. Ele ora a respeito de vida. Ele ora a respeito de vida, sobre a vida de Dorcas, sobre o ministério de Dorcas, para ressuscitar aquela que era reconhecida não por performance, por talento, por dons, mas era reconhecido por obras. Deus, então, aqui no nosso meio, Pai, tem pessoas que pararam, tem ministério que está morto, mas como homem de Deus, sobre aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai, eu quero orar nessa noite, Pai. Ressuscita esse ministério, Pai. Ainda há vida aí, ainda há vontade de fazer as coisas de Deus aí. Então ressuscita, Pai. Ressuscita vidas nesse lugar. O Senhor está nos chamando para um tempo, Pai, que é mais que fazer, Pai, que é mais que falar, é mais atitude, Pai. Nós precisamos ser efetivos naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, Pai. Que no nome de Jesus, Pai, que nesse lugar hoje, o Senhor venha ressuscitar ministérios aqui, Pai. Chamados lindos que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Levante aqui no nosso meio, Pai, pastores, pastoras, evangelistas, pregadores do Teu Evangelho, pessoas que vão influenciar essa cidade de Samambaia, Pai, que vai contribuir para que o Teu reino seja estabelecido aqui nessa terra, Pai. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o Teu reino. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o Teu reino. Ore, querido. Pode orar. Às vezes você parou a respeito daquilo que Deus derramou sobre sua vida, por algum líder que te feriu, por alguém que falou algo para você, mas tem Pedro aqui nessa casa. Deus reaviva o ministério dessas pessoas, Pai. Coloca vida, Pai, vigor físico, para que eles possam caminhar mais uma milha, Pai. Não é mais sobre fazer, Pai. Não é só mais que servir, Pai, é cumprir um propósito agora. E quando você cumpre um propósito, você não se movimenta por necessidade. A necessidade, a circunstância não nos pega mais, Jesus. Nós queremos caminhar por propósito, para cumprir, Pai, o Teu reino nessa terra, Pai. Nos use nestes dias, Pai, na nossa rua, na nossa vizinhança, no nome de Jesus de Nazaré, Pai. No nome de Jesus de Nazaré, há um novo tempo, Pai, há um chamado de Deus, Pai, para que nós tenhamos vida, e a tenhamos em abundância no Senhor, em abundância no Senhor, Pai. Queremos Te adorar nesse lugar, Pai, não só com palavras, não só com canções, não só com notas bonitas, Pai, sonetos, sonatas, não. Nós queremos Te adorar com a nossa vida, Pai. Nós queremos Te adorar, Pai, com a nossa vida, no nome de Jesus de Nazaré. No nome de Jesus de Nazaré. Amém, igreja? Te desperte para esse tempo. Há um chamar de Deus, cara. Há ministérios de Dorcas aqui nesse lugar sendo ressuscitado. Casa de adoração profética. Casa de adoração profética. Olha o que está escrito ali. Crescer para amar e pregar. Que Deus coloque vida aí. Que Deus encha você de vida. Que Deus estabeleça a tua saúde, o teu vigor físico, para que você possa caminhar mais uma milha.